Todos os textos que nós vamos usar hoje estarão disponíveis na nossa tela, você pode acompanhar aqui conosco. Tema de hoje, a porta da vida. Nós começamos hoje nossas reflexões sobre os 20 anos de carisma. 20 anos conhecendo gente, ministrando a pessoas, e nós tivemos que, ao longo dos anos, se reinventar. Nós fomos nos reinventando ao longo do caminho. Muitos anos atrás, um irmão muito querido, um amigo meu, me deu um livro chamado Feitas para Durar. Era uma análise de grandes empresas que já tinham mais de 100 anos de vida. E os segredos dessa empresa, da sua administração, da maneira como lidaram em tempos de crise. É um livro estritamente para a área administrativa e empresarial. E eu vi que empresas que são feitas para durar, elas precisam se reinventar. A igreja também. A igreja como comunidade, ela vai se reinventando ao longo do tempo, porque ela vai perdendo alguns aspectos do seu nascedor e vai se transformando, a sociedade vai mudando, e ela precisa continuar falando a linguagem da sociedade, falando os temas atuais, a linguagem atual. E é claro que, como qualquer crescimento, existem os choques das gerações, daqueles que, por exemplo, não aceitam mudanças, não gostam de mudanças. Você não imagina quantas situações, até constrangedoras, eu já enfrentei, de gente me encarar brava. Você já não é mais o mesmo. Eu falei, exato, não sou. Quem não muda é poste, eu mudo, Eu mudo. Você mudou, mudei, muda você também. Vamos crescer, vamos apresentar coisas novas. Tenho respeito por esses irmãos e entendo a sua visão, mas nós precisamos prosseguir. Paulo falava isso acerca do seu ministério, ele dizia assim, em Filipenses 3, versículo 13, ele fala, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Toma isso para a tua vida. Deus te dá graça, meu querido, para cada época da tua vida. E você precisa ser sábio para perceber quando um ciclo novo começou na sua vida. Quando já terminou um ciclo e está se iniciando um novo. Época nova. É uma graça nova. É uma maneira nova de Deus trabalhar na tua vida. Inclusive, Deus faz algo também com a gente. Para essas épocas novas da nossa vida, Deus nos dá gente nova ao nosso lado. Gente com ideias diferentes, gente que vai dar um incremento na nossa vida, gente que vai somar com a gente. Deus faz isso conosco para que nós entendamos a sua graça, aquela capacitação de Deus para um tempo novo na nossa vida. O que vai acontecer? Quando a gente muda um ciclo na nossa vida, pessoas antigas vão sair, até mesmo para que pessoas novas entrem. Há uma mudança na vida da gente. Não fica preso ao passado, querido. O passado é bom. O passado é bom. Deve ser sempre uma boa memória. Tem amigos que a gente vai guardar com uma boa lembrança para o resto da vida. Mas não podemos ficar presos ao passado. Pessoas passaram por sua vida. Uma empresa passou pela sua vida. Um tempo todo, uma ocasião toda, passou pela sua vida. Mas agora é tempo de ir adiante, sem levar essas coisas com você na mochila. Assim também é a nossa experiência com Deus. Você teve experiências com Deus maravilhosas no passado, elas são boas, são marcos na nossa vida, mas Deus nunca mandou a gente voltar lá, nesse sentido. Deus só manda a gente voltar atrás quando a gente erra. Quando erra, Deus fala, volta lá. Volta lá porque você pegou o caminho errado. Você tinha uma bifurcação, você pegou a bifurcação, volta lá para você pegar o caminho certo, não tem atalho, tem que voltar. Agora, quando é crescimento, são experiências novas que Deus vai dando para a gente tem que perceber que tem mais coisas para acontecer. Há uma música linda que gosto muito dela, é cantada por Elton John, tem naquela peça teatral, além do filme do Rei Leão, que a propósito, o Rei Leão é daqui da Carisma, não sei se vocês sabiam disso, viu?
É verdade, é verdade. Estava vendo lá, assistindo a peça, e eu vejo Rei Leão, ele é da Carisma. Que legal ver isso. Há mais para ser visto, além do que já vemos. É um trecho da música Circle of Life. Tem muito mais coisas do que sequer você imagina que possa ser visto. Tem muito mais coisa para acontecer na sua vida, e às vezes nós ficamos presos dentro do nosso mundinho. O mundo de algumas pessoas é muito pequeno, e elas não se abrem para o novo, têm medo do novo, têm medo de tirar a cabeça do buraco e ver que tem mais coisas para acontecer. Procure ler sobre o mito da caverna de Platão, por exemplo. Tem muita gente presa, apenas vendo sombras e não encarando a realidade. Tem muito mais coisa para acontecer. Algumas pessoas vão estar para sempre na nossa vida, como nossos filhos, esposo, esposa, pais, alguns poucos amigos também, e muitas boas lembranças nós vamos carregar para sempre com a gente. Mas tem pessoas que Deus coloca em nossos caminhos por uma época, por um período, eles não vão estar ali para sempre. Se nós ficarmos presos a essas pessoas, e não só pessoas, a uma empresa, você pediu a Deus um emprego, Deus te deu, mas querido, não é para você trabalhar lá para o resto da vida. Vai ter um tempo que você tem que sair, você tem que migrar para algo novo, ter uma experiência nova. Se você ficar preso naquilo, ao invés de te ajudar, como foi no passado, que Deus te deu algo, vai começar a te segurar. Nós precisamos ser maduros para entender, quando esse tempo acabou na nossa vida, sem precisar, quando eu no caso de pessoa, desfazer amizades, sem precisar sair brigado daquela empresa, simplesmente migre para algo novo, para uma experiência nova, vá adiante. Foram bons por um tempo, mas agora você precisa crescer mais. Por favor, entenda a minha metáfora aqui. Eu não estou falando de gente que está preso, por exemplo, gente que está ligado pela saudade que nós sentimos de pessoas queridas que partiram. Não. Esses nós vamos carregá-los conosco em nossos corações sempre. Mas eu estou falando, por exemplo, do ex-marido que te deixou e você fica lá para o resto da tua vida só chorando, que o cara já está com outra família, já tem filho, e você fica lá, olha para a foto dele, uma hora ama, outra hora odeia, outra hora pega dardo, taca, outra hora faz voodoo. Para! Segue a tua vida, segue a tua vida. O amigo que te traiu, a pessoa que andava junto com você, mas falou mal de você e você pegou. Aquela empresa que você trabalhou, você se doou lá, mas agora te mandaram embora. Vira a página, segue. Siga a tua vida. É uma chance de crescer. Permita que coisas novas aconteçam na sua vida, que pessoas novas entrem na sua vida, e que pessoas antigas saiam também, que situações antigas saiam. Você já teve grandes amigos de escola, por exemplo, que hoje já não são seus amigos de lembrança, mas vocês já não andam mais juntos porque a vida levou para caminhos diferentes. Algumas vezes, até mesmo o fato de algumas pessoas deixarem sua vida pode até ser uma providência divina, um livramento de Deus. Isso acontece muito em namoro. Tem namoro, gente, que é pior que macumba. A pessoa está enfeitiçada ali. Só quando acorda, quando quebra aquilo tudo, que ela se acorda para a vida. Mas, querido, saiba que Deus está no controle da sua vida, mantenha os seus olhos fixos nele, e deixa Deus colocar pessoas certas ao teu lado. Você precisa estar perto de gente que vai acreditar algo na tua vida. Não gente que fica só sacando de você o tempo todo, mas gente que te abençoa, que tem algo para te ensinar, algo para passar. Nós temos que olhar para a vida e ver que a nossa vida é muito curta. Nós estamos agora estudando sobre o tabernáculo, e estamos chegando nessa última porta, chamada Porta da Vida, onde fala da entrada para uma experiência mais íntima possível com Deus, que é uma experiência no Santo dos Santos. Isso fala de maturidade. E quando nós vamos amadurecendo na vida, uma das coisas boas que a maturidade nos faz é que nos leva a poupar mais o nosso tempo também. O tempo tem que ser poupado e nós procuramos usá-lo da melhor maneira possível. Eu ouvia numa entrevista um homem que admiro muito pelos seus escritos, partiu há poucos dias, eu posso dizer que ele partiu, que foi Rubem Alves.
E ele, numa de suas conversas ali, falava sobre a bênção da morte. E ele falava de que a morte nos abençoa com a vida. A morte é para nos lembrar que existe vida, é para isso que existe a morte. Quando você olha para a sua, você valoriza a vida. A morte fala da vida o tempo todo. Quando você se conscientiza que você não tem muitos anos aqui na Terra, você valoriza a vida que Deus te deu. Então você começa a controlar melhor o seu tempo. Toma cuidado com a correria. A correria tira da gente algumas práticas saudáveis de vida. Cada vez mais os nossos dias vão ficando menores. E não é porque a Terra está girando mais rápido. É que com esse avanço todo da tecnologia, nós arrumamos mais coisas para fazer que antes a gente não precisava. Você percebeu que a vida está mais curta depois do computador e da internet? Algumas coisas facilitaram para caramba. Antigamente, eu, para ler livros, eu ia numa biblioteca lá no centro de São Paulo, tinha que marcar horário, me planejar. Hoje eu vejo da internet e lá de casa. Maravilha, facilitou a vida, mas aí vem o ônus dela. A internet deixou tudo mais rápido para a gente pode fazer muito mais coisas, só que não. Por quê? Além do trabalho, você trabalhou o dia inteiro, e aí a hora que você vai terminar aquele dia, que você vai para casa, você fala, deixa eu checar aqui os meus e-mails, pronto. Vinha um monte de coisa para você fazer, para responder. Eu tirei alguns dias nessa semana de folga para passear um tempo com a minha família, não havia tirado férias em julho, precisava de um tempo com os meus filhos, com a minha esposa. E depois de 2 dias ali, eu resolvi abrir o meu computador numa manhã, levantei cedo, falei, deixa eu checar aqui minhas coisas que eu tenho por fazer. Aquilo que eu comecei a fazer umas 8h30 da manhã, era 1h30 da tarde, quando eu falei, acabei de responder o último e-mail. De tanto que tinha. Sem contar, agora com redes sociais, o tanto de recado que você tem para responder. A sua caixa postal do seu celular, o tanto de telefonema para você devolver e responder, e sem contar os novos compromissos que tudo isso te deu, que você não tinha antes, mas só porque você olhou ali, agora você tem mais um novo compromisso. Se nós não soubermos como domar a tecnologia que nos cerca, ao invés de facilitar a nossa vida, ela vai nos dar muitos problemas que antes nós não tínhamos, inclusive doenças novas nós vamos ter, por causa da tecnologia. Já com a nossa agenda toda apertada, o que a gente faz? A gente acaba tirando tempo daquilo que é importante para se ter uma vida saudável e equilibrada. Você está muito corrido e você está tenso, chega em casa tenso, você já não brinca mais com seus filhos. Você já não tem mais tempo de diálogo com o seu cônjuge, porque vocês têm um tempo tão curto, que quando está junto, vão contar, vão resolver o problema. Tem problema para resolver que está na fila, vamos conversar. Não tem tempo para falar de si. Aí daqui a pouco, passa um tempo, você fala, não estou mais apaixonado pela minha mulher. Também puderam, vocês só falam de negócios. São 2 sócios daquela empresa chamada lar, não é? Só senta para falar de problema da casa ou problema dos filhos. Não tem tempo para falar um do outro. Se tornam 2 estranhos, deixam de ser namorados. Você não tem tempo para ver seus amigos. E os amigos, quando você vê, legal, vamos marcar? Vamos. Tá, a gente marca. E não marca. Porque não tem tempo. Você não tem força, por exemplo, para levantar cedo para fazer uma caminhada. Você sabe que uma caminhada faz muito bem para você, exercícios é uma coisa muito boa, mas cadê força para isso? Porque você nem consegue pegar no sono, porque você mexe com eletrônico, seja TV, celular, computador, antes de dormir, aquilo ativa demais seu cérebro, você não consegue dormir. Você não tem tempo livre para ouvir, curtir, desfrutar de uma boa música. Eu não falei escutar de qualquer jeito. Não estou falando daquela que você põe no carro, simplesmente fica... Não sabe nem que você está cantando, mas beleza, é gostoso. Não é essa, não. Eu estou falando daquela que você entra dentro da música, que a música te leva para algum lugar. Como eu sei que nem sempre o autor e compositor é o mesmo, muitas músicas não têm nexo entre a sua melodia e a sua história, sua letra. Então, algumas vezes eu me desligo da letra da música e curto só a melodia. E
procuro saber o que eu imaginaria se eu fosse compor uma letra para aquela música, do que ela está me falando. Sem contar que algumas músicas te levam para lugares, não é? Músicas fazem a gente viajar. Tem música que me lembra meu período escolar, tem música que me lembra meus amigos. Tem música que fala de romance. Tem música que são marcos na vida minha e da minha esposa. Tem música que me lembra meus filhos. São músicas que me transportam para lugares, para experiências. Algumas canções que se referem à minha experiência com Deus marcam momentos e parece que eles trazem aquele momento de volta, mas a gente não tem tempo para fazer isso, porque estamos corridos demais. Não tem tempo para fazer poesia, ler um livro, pintar um quadro, mexer num jardim, ou até fazer mesmo o que você quiser fazer, ou até mesmo não fazer nada e não se sentir culpado por isso. O que você quer fazer? Nada. Quer fazer alguma coisa? Não. Está deprê? Não, estou bem. Então vamos fazer alguma coisa? Não, eu estou fazendo o que eu quero, nada. Aí chega o domingo. Claro, se esse dia já não foi engolido pelos estudos da faculdade, se não pôde vir na reunião porque você tem prova, ou de um trabalho extra que você está fazendo para ajudar a pagar as contas, ou porque cansou a semana inteira, ficou com preguiça e está me acompanhando pela internet, te peguei. E você, então, chega aqui no domingo, no meio de um dos cânticos, para refletir sobre você mesmo, e quem sabe aquela pergunta: Deus, o que há de errado com a minha vida? A vida não está legal. Está chata, xoxa, sonsa, sem graça, sem tempero, insossa. No primeiro momento você fica sem graça porque você sabe que você não pensou em Deus a semana toda. Deus, primeiro perdão, falei com o Senhor a semana inteira. E aí você perguntou, o que há de errado? Essa pergunta, muitas vezes, ela é tão objetiva porque você quer uma resposta mágica, que solucione seu sentimento de estar incompleto para que você continue fazendo a mesma coisa que você vinha fazendo antes. Mas se você fez essa pergunta, a resposta dela está no final. Deus, o que há de errado com a minha vida? Querida, a vida é tua. É a tua vida. Vai viver. Vai valorizar a vida que você tem. A vida é um dom de Deus. Ela é bela, ela é maravilhosa e é formada de um todo e não só de alguns momentos. Então, cuide desse todo da sua vida. Vida saudável é vida equilibrada. E vida equilibrada é uma vida em ordem, ordenada, organizada, não bagunçada. Hoje, com a graça de Deus, eu espero ajudar com algumas ideias aqui para nós aprendermos a colocar o nosso mundo interior em ordem e fazer desse nosso mundo um jardim muito gostoso. Precisamos aprender a nos dar a liberdade de fazer algumas coisas que queremos, de separar um tempo só para a gente. Isso é importante. Anos atrás, meu pastor me contou uma história de um pescador sentado, encostou assim no barquinho dele, pezinho assim na água, mexendo lá nas coisinhas dele, né, mastigando. E aí, um empresário muito bem sucedido estava em férias e ficou vendo aquele pescador daquele jeito e começou assim: puxa, esse cara não está acostumado com cidade grande, com negócios, ele podia produzir tanta coisa, ele está perdendo o tempo dele. E chegou lá para o pescador e falou o seguinte: posso falar com o senhor? Pode, senhor. O que o senhor acha de, por exemplo, eu estou vendo que o senhor está tranquilão, tal. Já pescou? Já, pesquei. Pesquei uns peixinhos lá, já vendi, dá para pagar minhas contas, com a minha família, tem comida lá em casa, tá bom.
Falei, então, por que o senhor não faz o seguinte? Se o senhor pega esse período que o senhor está agora parado aqui, e dedica um pouco mais ao trabalho, você vai ganhar mais dinheiro. Mas para quê? O senhor ganha mais dinheiro e junta esse dinheiro, e o senhor pode comprar mais um barco. Mas para quê? Porque com um outro barco, claro, o senhor não vai dirigir os dois, então o que o senhor pode fazer? O senhor aluga esse outro barco. Mas para quê? Para o senhor ganhar mais dinheiro. Mas para que eu vou ganhar mais dinheiro? Porque com mais dinheiro o senhor pode aumentar a sua frota. E o senhor pode ter mais barcos ainda. E o senhor compra mais barcos, daqui a pouco o senhor tem uma companhia de pesca. E vai ganhar muito dinheiro. Mas para quê? Mas com muito dinheiro o senhor faz o que o senhor quiser na sua vida. Como isso que eu estou fazendo aqui agora? Ele já estava fazendo o que queria. Sem esses desesperos todos. Gente, a vida é simples. E são essas coisas gostosinhas e simples da vida da gente que faz a vida valer a pena. Acontece que nós, no nossa grande vontade de crescer, esses cases de sucesso que tem por aí, podem fazer de nós uns loucos, uns doidos, cheios de dinheiro e louco na cabeça. Se nós não tivermos práticas saudáveis, nós nunca iremos ter uma vida saudável. O caso é que para muita gente, esse negócio de vida saudável aqui na Terra é coisa de esotérica, de gente zen, de gente que é naturalista só. Para alguns crentes formados dentro da igreja evangélica brasileira, pensa assim, não, quem é crente vai para o céu e a terra que se dane. Não, meu irmão, não é assim. Não é assim. Então, para que Deus criou a terra? Se criou é para ser uma coisa boa. Tudo que Deus criou é bom, então vamos experimentar. Tem duas características de uma pessoa cuja sua experiência de vida está se aproximando da porta da vida. Como nós estamos vendo cada um dos móveis do tabernáculo como um momento de revelação, a nossa experiência da porta da vida é aquela experiência de maturidade. Quando nós chegamos num estágio da nossa vida e percebemos que já não somos mais crianças e nem jovens, entramos na adultidade, entramos num tempo em que simplesmente a vida pega um outro sentido para nós. Duas características de uma pessoa madura. A primeira delas é que ela procura mais qualidade de vida. Ele aprendeu que a vida é boa e quer tirar o melhor dela. Então ele quer o quê? Ele quer uma casa melhor, mais tranquila, uma boa moradia. Ele quer uma saúde melhor, então ele se preocupa com saúde. É interessante você ver o número de pessoas que praticam esportes e correm, é muito maior gente na faixa dos 40 para cima do que dos 40 para baixo. Parece que quem tem menos de 40 fala, não, eu tenho muito tempo na vida ainda, um dia eu cuido da minha saúde, um dia eu cuido, e depois fica no desespero lá. Então, quem procura mais qualidade de vida quer menos preocupações na sua vida. Uma segunda característica é que ele procura usar melhor o seu tempo. Um dia desses teve festinha lá em casa. Uma sobrinha muito querida, fez aniversário, juntamos ali, fizemos uma festinha. Aniversário de criança, sobraram alguns docinhos. Dia seguinte eu estava em folga, meu tempo gostoso, em casa, aquele dia que você para não fazer nada, uma coisa deliciosa. E peguei um daqueles docinhos, uns marshmallows coloridinhos assim. Gente, como aquilo é gostoso, meu Deus do céu. Aquilo é uma maravilha. Deve ter no céu um negócio daquele. Deve ter. A Bíblia fala de uma ceia gostosa, deve ter aquilo, sobremesa. É muito bom aquilo. E é gostosinho, porque ele é tão maciozinho, você come, joga para um canto para o outro, é uma delícia. Ele cabe assim dentro da sua boca, então você nem vai mordendo, você já enfia tudo, né? Delícia. Estava com um saquinho ali da sobra, comi. Aí eu olhei para o saquinho e está acabando. Eu sabia que não tinha mais. Por saber que não tinha mais, sabe quando você pega assim no dentinho, devagarzinho? Quando eu era criança, a gente era muito pobrezinho, não tinha condição quando a gente ganhava Yakult, era uma delícia aquilo. Eu não abria tudo, eu fazia furinho
Para não tomar com gole, tomar assim, fazer aquele barulhinho. Eu nem fazia 2 furinhos, porque 2 furinhos saía mais, tinha que fazer um só, que era para vir em gotas. Jogava debaixo da língua, sentia, esperava, você sabia, acabar isso aqui não tem mais. Eu estava assim com os meus marshmallows lá, e um pouquinho, parava, olhava, segurava, olhava a TV, distraía e não dava, tinha que comer. Comecei a comer aos pouquinhos, evitando chegar no último, saboreando, valorizando cada gostinho que aquilo me dava. Tem uma época na vida da gente que a gente chega diante dessa porta da vida e se acorda para a realidade que o tempo foge, que falta pouquinhos marshmallows só para a gente. A gente percebe que quer valorizar mais, que o tempo agora é menor. Tem menos no saquinho do que você já comeu, entendeu? Tem menos anos para você viver do que você já viveu. Aí nós já não queremos fazer algumas coisas. Agora estou falando de mim. Se tem uma das coisas que eu não quero mais ficar resolvendo milindres dos outros e milindres de gente que não quer mudar. Eu detesto reuniões para confrontos, acariações, para saber quem estava certo ou estava errado. Sabe aquelas briguinhas, que a culpa é dele, a culpa é dela, pastor, o que você acha? Eu acho que vocês dois são besta, é isso que eu acho. Vai bater nos dois, perdendo a vida de vocês e a minha. Eu tenho dificuldade de estar perto de gente que tem ego inflado e quer estar certo o tempo todo. Não aguento, não aguento. Eu tenho menos paciência ainda. Aliás, esse é um dia muito bom para falar esse tipo de coisa, porque nós estamos aí numa época de eleições, e eu quero dizer para você que se você, por exemplo, você é um candidato, ou tem um candidato aí, não é legal, quer marcar um horário comigo, não perca seu tempo, por favor, não perca o seu e nem o meu, porque eu não quero ouvir. Não quero. Eu não tenho paciência num tempo como esse para ouvir papo de religiosos da política em época de eleição. Eu não estou falando de religioso de igreja, não. Estou falando de fanático por política. Já viu fanático político? O cara é mais religioso do que o mais religioso que você vê por aí. É fanático por política. Eu assim, detesto papo com militante de partido ou militante de candidato. Detesto. Não tenho tempo para isso. Não tenho. Não quero. E crente, então, que chega com esse papo, mas nós precisamos ter os nossos representantes lá. Tá? Pronto, falei. Hashtag. Chega. Meu, estou com quase 50 anos de idade já. Não nasci ontem não, meu. Para. Acho que política é política, tem o seu lugar, não sou contra a política. Tem, o Onésio é contra a política. Não sou a favor. Quem quer fazer política, vai estudar política, vai fazer política, vai aprender sobre gestão de cidades, vai aprender esse tipo de coisa e vai exercer o seu mandato de modo digno. Vai mostrar que existe gente que pode fazer uma coisa diferente. Faça isso, por favor. O indivíduo é pastor e quer virar política. Faz favor, para. Não suja a minha laia, não. Já falam mal de mim demais, ainda você vai fazer um negócio desse, para. A sabedoria faz com que a gente priorize o que é importante acima do urgente. Quem vive só para coisas urgentes não constrói nada na vida. Quem vive só apagando fogo na vida, tem um problema para resolver aqui, tem um problema para resolver lá, tem um problema... Você não constrói nada na vida. Coisas boas se constroem quando nós damos o devido tempo para elas. Então, para usar bem o seu tempo, você tem que saber bem onde você deve investi-lo. E eu gostaria de abrir os seus olhos aqui para 3 coisas, vou ser rápido, 3 coisas importantes para você investir a sua vida nelas. Essas 3 coisas que eu vou lhe falar, acredite, vale a pena. Te desafio você a testar essas coisas. Vale a pena cada uma dessas 3 coisas. A primeira delas está aí. A vida é feita de encontros com Deus. É a primeira. Tenha uma experiência com Deus na sua vida. O motivo dessa foto é minha, pessoal. É uma experiência minha com Deus quando eu olhava essa foto. Só minha, não dá para te explicar.
Não dá para querer ser uma pessoa saudável e não ter um contato com Deus. Se você está vivendo uma vida vazia do Espírito de Deus, alguns dos sinais que aparecem aí no painel da sua vida são a desmotivação, o reclamo, a falta de vontade de se dar pelos outros, a falta de amor. Essas coisas são sinaizinhos dizendo seu tanque de combustível, de seu relacionamento com Deus está vazio. Você precisa se encher de Deus na sua vida. Vem aqui a recomendação de Paulo em Efésios 5, 18 e 19, diz: deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito Santo está querendo encher a sua vida, deixe-o, permita, abra portas para esse relacionamento com Deus. Ele dá até algumas dicas aqui de como fazer. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Para ter uma vida cheia do Espírito e levar uma vida espiritual saudável, uma vida com Deus saudável, você precisa desenvolver alguns hábitos que vão te revigorar sempre. Uma das coisas que eu recomendo muito vocês aqui é ter aquele tempo devocional com Deus diário. Um tempo com Deus, um tempo separado para você e Deus. Seja oração, adoração, leitura da Bíblia, comunhão com alguém, mas você precisa de um tempo tranquilo, a sós com Deus, onde você permite que Deus fale com você através de impressões no coração e você fala com Ele através da oração. Um dia desses eu acordei, e eu acordei perturbado. Eu tive alguns pesadelos, e não eram pesadelos irreais, esses são os piores. Porque sonhei com um monstrão, sonhei com um zumbi. Estou olhando para alguém aqui. Minha esposa anda sonhando muito com um zumbi. Querida, eu prometo ficar mais bonito para ir dormir, tá bom? Você não pensar, deve ser minhas olheiras. Sonhei com um monstrão, sonhei com um zumbi, sonhei com alguma coisa assim. Você acorda, você fala, aquilo não existe. Era só um sonho. Mas pesadelo terrível são aqueles que são pesadelos de problemas reais, trazidos à tona de uma vez. Eu acordei e me lembrei de todos os meus problemas e pendências de uma só vez. Estava tudo no meu sonho. Eu me levantei e fiz o que melhor eu poderia fazer. Vou te descrever. Primeiro, um bom banho. Para acordar mesmo, né? Gostoso. Banho é bom demais. Eu sou fã daquele ratinho que tinha na TV Cultura falando que banho é bom. Banho é uma delícia. E no banho dá para você fazer aquela sintonia com Deus logo pela manhã. Você se conecta com Deus, fala com Deus, percebe Deus. Deixa Deus falar com você e você fala com Ele. Segunda coisa, desci para a cozinha e um cafezinho gostoso. Cheiro de café para mim é um negocinho inebriante. Me lembra assim, anjo voando e tal, sei lá. Né? É muito gostoso aquilo. Fui me inspirar, porque eu aprendi que pessoas criativas precisam estar cercadas de coisa bonita do lado. Sabia disso? Se você tem um ambiente cercado de coisas bonitas, sejam móveis, plantas, cores, capriche o lugar onde você vive, onde você estuda, onde você trabalha. Faça com a tua cara. Tem que ser gostoso o lugar, aquilo ajuda na inspiração. Fui ver nossas florzinhas lá no jardim, dá uma olhadinha, fotografo cada uma delas. Não dá para fotografar todas, mas algumas. As que se destacaram naquele dia. É inspiração. Quem quer ser criativo precisa de estar cercado de coisa bonita. E aí eu parei para escrever todos os pensamentos, ideias que eu tive durante essa trajetória. De aí mais de 1 hora de trajetória, 1h30. Porque eu estava sintonizado com Deus o tempo todo. Quando escrevi os pensamentos que me vieram, meus problemas estavam encaminhados, direcionados, já não estavam mais fora de controle, estavam organizados. Era questão de pegar agora, indicar alguns e-mails, responder alguns telefonemas, estariam todos resolvidos. Noite seguinte foi tranquila. Por onde começar? Comece com um tempo com Deus, porque é com Deus que vem as suas melhores ideias, melhores inspirações.
A vida da gente é muito pesada. E como que a gente não desanima na vida quando a gente tem esta renovação interior diária? Paulo fala isso em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Essa é uma razão porque Paulo não desanimava, mesmo com todos os seus desgastes que ele passava pela vida, ele tinha um tempo diário de renovação com Deus. Isso o inspirava para o dia. Eu não conheço nada melhor para ajudar você do que insistir que você tenha esse tempo diário com Deus em oração. Não tem um conselho melhor para dar na tua vida. Vai ter essa experiência diária com Deus. Teve um irmão que disse o seguinte, um pastor que gosta muito de ouvi-lo, ele disse o seguinte: quando eu falho no meu tempo devocional um dia ou dois, eu sei muito bem que eu falhei. Eu percebo que eu não estou legal. Quando eu falho no meu tempo devocional 3 ou 4 dias, minha família já percebe. Quando eu falho no meu tempo devocional mais de uma semana, todo mundo percebe. Fico insuportável. Nesse tempo com Deus, ele não é só um tempo diário, há um tempo aqui que nós temos semanal com Deus. Sabe qual? Esse que você está aqui agora. Meu irmão, você precisa reservar todo domingo para estar aqui. É para o teu bem que isso aqui existe. Faz bem para você. Se reunir com esse povo todo, ouvir um ensino das Escrituras que fala aí, está falando tua linguagem, está falando com você hoje. Quer ver uma coisa aqui retórica? Durante a adoração, louvor, a oração, até aqui nos testemunhos desses bebês, desses pais e mães, nesse trecho, nesse momento da palavra, em algum momento aqui, Deus falou alguma coisa já com você? Olha aí, viu o que você ia perder se não tivesse vindo? Então, não falte nesses encontros, porque isso aqui não passa, pela internet não passa. Teve um momento aqui que o Gernando estava cantando com a gente, ele tirou o microfone e deixou a igreja cantando. É uma delícia, na internet não sai nada disso. Você só percebe aqui. Então vem participar da reunião. E tem uma coisa que nós fazemos aqui que carrega muito a nossa bateria espiritual, que Paulo disse lá atrás: cantar para Deus. Efésios 5,18, quando ele fala de encher do Espírito, ele fala com hinos e cânticos espirituais, 5,19. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu sublinhei, louvando de coração. Por que ele usa essa expressão, louvando de coração? Porque é possível cantar para Deus de boca para fora. Mas ele aqui está falando de um momento de adoração. Um momento que você sintoniza com Deus e está falando com Deus em forma de cântico. Eu gosto de cantar sozinho, cantar no carro. É uma delícia cantar no carro, é uma delícia. Me restaura, me alivia, tira a tensão, me enche do Espírito Santo. Mas cantar com essa turma toda aqui não tem nada igual. Você precisa participar disso sempre. Segundo, a vida é feita de relacionamentos. Você precisa de amigos, você precisa de família. Sempre que nós vamos entrar numa nova fase das nossas vidas, nós somos tentados a colocar mais coisas na nossa agenda. Algumas vezes isso é necessário. No entanto, nós não podemos colocar algo novo lá sem tirar algo de lá, porque eu vou continuar com as mesmas 24 horas. O problema é quando nós queremos fazer algo novo e tiramos um tempo daquilo que é importante, como tempo com a família, tempo de relacionamento, tempo com os filhos. Na nossa correria, olha, planos, finanças, mais trabalho, horas extras de trabalho. Para que tudo isso? Ou melhor, para quem tudo isso? Porque não vale a pena as grandes conquistas da vida se a gente não tem com quem repartir. Para que ganhar mais dinheiro se a gente não tem com quem gastar? Então, esse também foi o pensamento de Salomão, de um texto que eu li aqui domingos passados, e releio hoje de novo. Siga comigo no texto. Ele fala assim: descobri uma outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, ele não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem, olha aí o para quem eu estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia
do que estar sozinho. As melhores coisas da vida, queridos, têm a ver com relacionamentos. Se eu te perguntasse aqui agora, me lembre os 3 melhores ou 5 melhores momentos que você já teve de emoção na sua vida. Certamente tem alguém ali envolvido. Certamente tem alguém envolvido. Eu não me esqueço, por exemplo, o primeiro momento em que vi os meus filhos. Não me esqueço. Eu estava lá na sala do parto. Eu não me esqueço. Cada um deles. Me lembra exatamente a cena. É maravilhosa. Tem uma foto que eu mesmo tirei, fiz questão de, na verdade, estar filmando e depois recortei da filmagem, que acho fantástica. Foi quando nasceu um dos nossos filhos, e naquele momento o médico ali, o doutor, trouxe o bebê e colocou o rostinho ali com a Magda. Estava filmando. O primeiro momento em que a mãe o viu e sentiu a pelezinha dele nela, o hálitozinho dele nela ali, a boquinha com boquinha. Coisa linda de ver. Momentos assim, a gente não esquece mais pro resto da vida. Mas note, tinha gente na história. Nossos melhores momentos da vida tem alguém junto. Então, queridos, para se ter bom relacionamento, tem que ter tempo, e tempo de qualidade. Então, vamos organizar melhor a nossa agenda, para nós produzirmos mais sorrisos do que dinheiro, mais prazer do que cansaço, e mais amor do que estresse. Amém? Você precisa rever melhor o seu tempo e dedicar mais tempo às pessoas que você ama. Terceiro, a vida é feita de momentos consigo. Estava na África, tirei essa foto. Só eu sei o que ela significa para mim. Você fala, o que é aquilo lá? A lua. Tá, aqui também tem, mas aquela era diferente. Aliás, qualquer pessoa do meu lado estava vendo outra, aquela só eu estava vendo. Era meu momento. Querido, a vida não é feita só de ação. Nós precisamos aprender o valor da solitude. Não estou falando de solidão. Solitude é estar sozinho com você mesmo, é de boa. Solidão é aquele que você está sozinho e clamando por alguém. Ninguém me ama, ninguém me quer. Não. Solitude é aquele momento que você está sozinho com você mesmo e está se curtindo. Nós precisamos aprender esse valor da solitude. Tempo consigo mesmo. Teve dias da minha vida que eu estava tão agitado que eu falei, gente, eu estou com saudade de mim. Preciso dar um tempo para mim mesmo. Tem muita gente na minha vida, muita pergunta, muita coisa para fazer. Eu quero eu comigo mesmo. Sabe, refletir, pensar, voltar a se enxergar. Vou dar um conselho para vocês que a minha esposa fez e eu recomendo isso para vocês. Teve um tempo da vida dela em que ela simplesmente, querendo ter um tempo seu, resolveu registrar os seus próprios pensamentos. Depois criou um blog dela. Ela dá uma olhadinha lá, magdadiangelo.com. Criou um blog dela e colocou ali os pensamentos dela. É dela para ela mesma. Se o texto não fala nada com você, mais ou menos assim, ela escreveu, foi para ela, e ela está registrando ali para quem puder aquilo ajudar de alguma forma. Alguma coisa que leu de alguém, aquilo marcou, grave, registre, é seu aquilo agora. Tem uma história, um momento assim na vida de Jacó. Jacó estava na maior crise da vida dele, ele tinha que enfrentar aquele irmão que ele tinha traído há mais de 20 anos atrás. O cara estava em crise, ele precisava resolver aquele assunto. Com medo do irmão, porque achava que o irmão ia matar ele. E aí, o que ele faz? Ele pega e começa a ir para o lugar e vai passando a família. Tem um vale para atravessar, passa a esposa, passa os filhos e mais. Se tinha um monte de filhos, 12, né? Vai passando os filhos, passa os filhos. Aí pega os bens dele, o gado, o rebanho, os empregados, que era um homem rico já, passa todo mundo, passou todo mundo. Ele por último, gente, vão indo lá, eu quero ficar sozinho. Jacó tem a sua maior experiência com Deus ali. Na verdade, eu até olho aquele momento, é minha leitura do texto, por favor, é minha leitura, não é uma interpretação, não estou dizendo que o texto diz isso, mas na minha leitura, aquela briga toda de Jacó com o anjo, na minha leitura, era uma crise dele com ele mesmo. Era o Jacó confrontando o Jacó.
Ou era o Israel, que é ele mesmo, confrontando o Jacó, que é ele mesmo. É o momento dele consigo. Gênesis 32, 24 diz assim: e Jacó ficou sozinho. Mandou todo mundo sair, ficou sozinho. Ele precisava daquele tempo. Nós precisamos de ter tempo a sós e plantar um jardim dentro de nós. Colocar nosso mundo interior em ordem, bonito. Sabe jardinzinho bonito? Cores bonitas, cheiroso, coisa que dá prazer de olhar. Nosso mundo interior tem que ser assim. E jardim não se planta com tempo cronometrado. Eu tenho 40 minutos para plantar um jardim. Esquece, vai fazer outra coisa. Jardim não é assim, jardim você tem que curtir. Queridos, nós somos essas coisas e esses momentos que moram dentro de nós. Estou terminando. Nós somos estes sons que nós registramos e que hoje já fazem parte da nossa alma. Nós somos esses cheiros da vida que marcam a nossa história, que marcam a nossa alma, que nos remetem a lugares. Nós somos essas ideias que nós tivemos, nós somos esses sonhos e desejos que nós cultivamos, esperanças do nosso coração. E nós precisamos organizar isso tudo num jardim dentro de nós, tem que ser algo gostoso e bonito. É aqui que eu digo que eu conheço as pessoas bonitas. Tem pessoas que são lindas, 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 e eu não estou falando de aparência física. Eu estou falando de beleza do seu jardim interior. Gente que você ouve falar e você se encanta. Como se diz por aí, que alma boa essa, não é? Essa é para ser a sua. As pessoas organizaram a sua beleza interior, o seu jardim interior, cheios de momentos de alegria, lá dentro dela, de lugares bonitos, lá dentro dela, de cores, de cheiros, de sons, de imagens, organizadas, porque ela teve tempo consigo mesma. Nós precisamos ver e registrar esses momentos que a gente tem. Há muitas pessoas que têm uma visão perfeita, mas não veem nada. Porque o ato de ver não é uma coisa natural, ele precisa ser aprendido. Como já disse aqui, que Deus nos dê olhos para ver. Que Deus nos dê olhos de poeta. Que possamos enxergar melhor as coisas que estão ao nosso redor. Você pode olhar flores e árvores e não ver nada. Você faz uma viagem maravilhosa, vê várias montanhas, rios na estrada e você nem notá-los. Que Deus nos ajude a ter olhos para ver as coisas que estão ao nosso redor, as pessoas com quem encontramos, os momentos que nós estamos vivendo. Registre esses, como eu já chamei isso aqui, momentos únicos nossos. Registre isso. Sinta, sabe, com prazer os aromas que mexem com você. Sinta. Tem determinadas coisas que são gostosas demais, você tem que trazer para dentro de você. Ouça os sons que tocam as notas do piano da sua alma. Tem sons que mexem com você. Dias desses coloquei fone de ouvido, cheguei no piano de casa e fui brincar. Algumas notas, eu não sabia para onde elas me levavam. Eram apenas acordes. Espera, ele está me levando para algum lugar. É gostoso, eu queria sentir. Não decifrei, mas vivi, não interessa. Era meu aquele momento. Não estava tocando para ninguém, era só para mim. Registre essas sensações. Isso é viver, querido. Quando na vida da gente, a gente percebe que chegamos diante da porta da vida. Interessante é o seguinte, o tabernáculo, imagina um retângulo, a entrada lá na ponta e você vem até a última ponta. Quando você está na porta da vida, você já passou da metade dele. Você já está no último quarto dele.
Quando você tem essa revelação da porta da vida, e detalhe, você pode ter essa revelação cedo na sua vida. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, quando eu comecei a estudar sobre morte. Alguns amigos até me perguntaram, você está deprê? Eu falei, não estou. Mas naquele tempo, entrou dentro de mim uma concepção de que a vida é curta. É como se eu tivesse essa experiência da porta da vida lá aos 20 e poucos anos de idade. Se tem uma coisa que eu não vou me arrepender, estou jogando aberto, bem claro com os irmãos. Você não vai ouvir essa frase minha no final da minha vida, até porque eu que vou enterrar você. Mas você não vai ouvir essa frase minha. Você não vai ouvir assim, eu me arrependo de eu não ter vivido. Não, meu irmão, eu vivi a minha vida muito bem. Gosto da vida. Gosto da vida. Porque lá atrás eu entendi que a vida tem que ser vivida assim. Comunhão com Deus, comunhão com quem nós amamos e comunhão com a gente mesmo também. A gente precisa ter esse tempo. Quando a gente tem essa revelação, a vida fica muito mais gostosa para a gente. E cada uma dessas experiências vai construindo um jardim dentro de nós, que naqueles momentos de crise e de necessidade, a gente olha para dentro e parece que a gente está no Éden. Uma experiência com Deus, uma experiência com a gente e uma vida gostosa de se viver. Boa vida para vocês, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e terminar. Nós vamos apenas orar juntos. Passei 4 minutos do nosso horário, me perdoe a extensão, mas acredito que podemos terminar orando. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Feche os teus olhos um instante para não se distrair apenas. E eu te pergunto sobre sua vida, o que vale na sua vida? Faz o seu tempo com Deus valer. Faz o seu tempo com quem você ama valer também. Faz o tempo que você tem com você mesmo valer também. Faça a sua vida valer a pena. Deus deu ela para você. Cuidar bem dela é um culto a Deus. Você está oferecendo para Deus uma vida bem vivida. E Deus vai se agradar de ver isso em você. Quero orar por você. Amado Deus e Senhor, eu oro para que cada um dos meus irmãos tenha uma revelação desse momento da porta da vida. Onde nos é descortinado a brevidade da nossa vida, mas ao mesmo tempo a preciosidade dela. É linda, é maravilhosa, é para ser cheia da glória de Deus, é para exalar o perfume de Cristo, é para amar as pessoas, amar a Deus, amar a si mesmo. Vida é para ser boa, ser bem vivida. Que esta revelação fique claro para cada irmão aqui, que cada um receba essa revelação de como viver a vida, desse momento da vida. Leve cada irmão, Senhor, a sair daqui hoje desejoso de viver. Se alguém entrou aqui hoje ou está nos ouvindo e passou por sua mente e coração ideias, desejos ou planos de se matar, acabar com a sua vida, que hoje ele seja salvo dessa crise e passe a ver que há muita coisa ainda para se ver que ainda não foi vista, que há muitos sons para se ouvir que nunca foram escutados, muitos sonhos para sonhar que nunca lhe passou pelo coração ainda.
que há muita vida para se viver, que ainda não foi vivida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Seja esse tempo um tempo muito bom com nossos amigos, família, com o Senhor e conosco mesmo. Leva-nos em paz para nossas casas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. No domingo que vem, nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Venha participar com a gente também, tá bom? Deus abençoe. Domingo que vem tem mais. Dá um abraço quem está perto de você, abençoe a pessoa e vá em paz. Deus abençoe você, em nome de Jesus.